ano, como vamos? Então olha só, vamos assistir uma aula de história com o tio Jorge. E na aula de hoje vamos falar sobre o sistema colonial, que acontece em muitos lugares do mundo aí a partir do século XVI. A partir do século XVI é comum se observar no mundo todo esse processo político aí chamado de sistema colonial. Funciona muito simples, ó. Funciona que um país, digamos, dito civilizado, ele acaba dominando uma região nativa, uma região que não foi ainda culturalmente dominada. E esse dito civilizado, ele passa a ser chamado de metrópole daquela região, né? Metrópole daquela região que passa a ser conhecida como colônia. Exemplo, Portugal é a metrópole do Brasil. O Brasil é a colônia de Portugal. Outro exemplo, Inglaterra é metrópole das 13 colônias, né? Das 13 colônias. As 13 colônias são colônias da Inglaterra. As 13 colônias futuramente iam se chamar Estados Unidos, né? Bom, outro exemplo, França é metrópole do Haiti. Haiti é colônia da França. E por aí vai, tá bom? É para a gente compreender como funciona o sistema colonial. Tá bom? A metrópole dita civilizada, ela vai, digamos assim, dominar por completo a economia, a política, colocar as leis, a legislação dela todinha dentro da sua colônia. Agora depende do tipo de colônia também, o que nós vamos ver bem aqui agora. O tipo de colônia, ele muda, não é aquela coisa rígida, porque existe a chamada colônia de povoamento, e existe a chamada colônia de exploração, que não passa de um território de uma metrópole. Povoamento, as pessoas vão no sentido de povoar, de morar, de viver naquela região e desenvolver a seu próprio gosto. É uma região que tem um autogoverno, é uma região, um tipo de colônia que existiu, né, aliás, com uma autodeterminação. Ela poderia criar suas próprias leis, enfim. Já a colônia de exploração não servia para esse propósito. A colônia de exploração só servia mesmo para gerar recursos e passar esses recursos para a metrópole, tá bom? Enquanto que na colônia de povoamento eles geravam também recursos, só que os recursos ficavam na própria colônia. Era comum acontecer isso nas 13 colônias, principalmente na parte norte das 13 colônias, tá bom? Então, é por isso que chama de colônia de povoamento. De exploração funcionava o seguinte, suponhamos que seja uma terra, um terreno ou um território onde poucas famílias mandavam desse território. Tá? Essa grande extensão de terra a gente chama de latifúndio. Enquanto que na colônia de povoamento os territórios eram divididos para cada família. Um mini território. Por isso que a gente chama de minifúndio. Tá? Minifúndio. Que nós temos aqui na colônia de exploração, nós temos uma produção diversificada, muitos produtos, né? Muitos produtos para o mercado interno e externo também, né? Muitos produtos. Enquanto que na colônia aqui na colônia de povoamento, muitos produtos que eles fabricavam, eles faziam. Inclusive fabricar era um dos processos econômicos que acontecia na colônia de povoamento. Enquanto que na colônia de exploração costumava-se produzir apenas uma coisa, né? Apenas um produto. A gente chama isso de monocultura. Monocultura. Na colônia de exploração era comum existir a monocultura, enquanto que na colônia de povoamento era comum existir a policultura. Tá bom?
O nosso continente, que é o chamado continente americano, temos aqui os 3 pedacinhos aqui, América do Norte, América do Sul e América Central. Os povos que vieram lá da Europa, né, para fundamentar esse sistema de colônia, foram povos que vieram de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e também a Holanda. Esses países aqui, eles foram os primeiros países a se lançar ao mar, ao oceano, né, em busca de novas regiões, novas terras. Esse aqui foi o primeiro, Portugal, né? Depois de Portugal veio a Espanha, depois Inglaterra e França e Holanda também, com esse sistema de colônias pelo mundo todo, né? Não só na América, mas também em outras regiões do globo. Essas colônias também vigoravam. Na África, por exemplo, haviam também colônias portuguesas, na China também. Esse pessoal chegou na China, na Índia, então, esse lugar, todo mundo aí, esse pessoal foi em seus navios. O mundo era bem mais barulhento do que a gente imagina, né? Era navio para todo lado, era confusão de país, querendo evitar que países chegassem em suas colônias, piratas para todo lado, enfim. Um dos motivos pelo qual Portugal veio a colonizar o Brasil foi exatamente o medo de perder o nosso país para estrangeiros, né? Franceses, holandeses, estavam tudo de olho no Brasil. Então o medo de perder a nossa região fez com que Portugal colonizasse o nosso país em 1530. Uma colônia muito grande, muito próspera, né? E um sistema que durou até 1822, no ano que o Brasil proclamou sua independência, em 7 de setembro. Muito bem. Havia o que nós podemos chamar de pacto colonial. Pacto colonial. Onde, tirando o exemplo de Brasil, por exemplo, somente Portugal poderia explorar o Brasil. Havia um pacto colonial, uma assinatura com aliados, uma legislação portuguesa imposta aqui no nosso país, né, uma imposição para que o Brasil não tivesse contato com outro país, nada disso, para que o Brasil não produzisse nenhum tipo de indústria, nenhum tipo de fábrica, para se um dia viesse a crescer economicamente, não competisse com a sua metrópole, enfim. O nome disso aí é pacto colonial. E o pacto colonial ele gera o que nós podemos conhecer como o velho sistema, ou um sistema baseado na monocultura, o latifúndio, também na plantation. Vou digitar esse nome aqui. Plantation. Pessoal, monocultura já conhecemos o seu significado, é a produção de um único produto, tá bom? Um único produto. Ah, vamos fazer isso, produzir só cana, então vai ser só cana e pronto, não tem conversa não. Então, só cana que era produzida no início da nossa colonização. Então, assim, bem de início mesmo, já falamos isso aqui em outras ocasiões, havia o pau-brasil, mas o pau-brasil era mais material de coleta, né? Mas a produção mesmo assim da cana, que foi a nossa segunda produção, concentrada no Nordeste, aqui em algumas partes do Sudeste, a cana foi um exemplo da nossa monocultura. Não se fazia outra coisa, só cana e pronto. O negócio era só cana. Latifúndio, como já acabamos de falar agora há pouco, latifúndio é muita terra nas mãos de pouca gente, é muita terra. É como se funcionasse uma oligarquia, né? Poucos mandam no pedaço, enfim. E a plantation é um velho sistema de economia que leva em consideração, né, o trabalho escravo, tem que ter escravidão, a monocultura, e o latifúndio. Esses 3 pedacinhos aqui formam o que nós chamamos de tripé da plantation, né, ou plantation. A produção da plantation, que é o que mais acontecia aqui no nosso Brasil, e também na América Espanhola acontecia muito isso, né?
ela era destinada não para desenvolver a colônia não, mas para desenvolver a metrópole. Era uma produção direcionada ao mercado externo, né? Quando o Brasil começou a ter uma elitezinha aqui dentro, algumas pessoas começaram a ficar ricas, né? Muitos vieram de Portugal, muitos vieram da Espanha para habitar a região, começaram a escravizar os índios, né? A escravidão do índio ela foi uma realidade exatamente para alimentar esse tipo de propósito aqui da plantation. A gente pode dizer que o índio foi o primeiro escravizado do Brasil, né? Então, o Dia do Índio não é suficiente para reparar os danos que foram causados a essa imensa população, né? O índio ele foi tido como escravo e por muito tempo ele alimentou esse sistema de plantation. O índio não tinha, digamos assim, a sua vontade própria, ele foi obrigado a aprender a religião do homem branco, no caso contrário ele não escaparia. Enfim, o homem branco chega, obriga o índio a falar o seu idioma, obriga o índio a... Não que o homem branco fosse o mal, esse aqui é o do bem, esse aqui é o do mal. Não, não é bem assim. É porque o sistema da época proporcionava tudo isso, né? A educação daquele tempo dizia isso, que as pessoas que não tinham alma tinham que ser civilizadas, né? Na cabeça do europeu, ele estava civilizando, fazendo um bem danado para o índio, escravizando ele, ensinando a ele o idioma cristão, o idioma católico, aliás, o idioma português no nosso exemplo, a religião católica e cristã, fazendo com que o índio esquecesse toda a sua cultura, né? Ou seja, o índio estava sendo aos poucos aculturado, não é isso? Sendo aculturado, ele não tinha mais assim, a relação dele com o homem branco seria de ou eu obedeço esse cara, ou eu tenho que lutar, ou tenho que fugir, alguma coisa deve ser feita. O índio não aceitava pacificamente muitas vezes, né? Alguns índios sim eram catequizados, mas outros não, outros fugiam, outros se revoltavam, outros tocavam fogo nas plantações, outros queimavam casa de patrões, enfim. O que acontece é o seguinte, que na verdade a igreja já tinha um acordo com o índio, né, na casa dos jesuítas, para que não se escravizasse os índios, porque ele seria produto de catequização. Mas mesmo assim o Estado português não respeitava muito esse padroado com a igreja, então o jesuíta acabava entrando em conflito com os próprios donos de fazenda, né, os donos como é que se chama? Os donos de engenho, né? Porque nossa cana foi nosso primeiro produto. O que é que o jesuíta falou? Então é o seguinte, já que querem escravizar o índio, né? Vamos fazer do jeito certo, né? Qual seria o jeito certo de escravizar alguém, né? O jeito certo na cabeça do jesuíta e na cabeça do português seria exatamente através de uma guerra justa. Então a igreja passou a pregar esse negócio de... Deixa eu ajustar aqui. Ok, muito bem. Esse negócio de guerra justa, enfim, tal, olha só. Se a guerra for justa, você pode escravizar o índio. Como assim? O que é guerra justa? A guerra justa é exatamente uma guerra travada entre o índio e o homem branco, o homem vermelho, amarelo, sei lá de onde é que esse povo é, que cor é que esse povo é, que veio da Europa. Se por acaso nessa guerra o índio perdesse, aí sim ele poderia ser feito escravo. Compreensão aqui da guerra justa, tal, o papel da igreja católica cristã no Brasil, né? O que é que a igreja tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque ela veio da Europa com medo dos protestantes chegarem até aqui, né? Então, os católicos tinham que chegar primeiro. Então, já era um motivo danado para eles estarem no meio dessas novas pessoas, catequizando elas, ensinando elas o idioma e a fé cristã. E também, agora, além de tudo isso, uma tal de guerra justa, né, pessoal? Porém, com o tempo, com tanta confusão com a igreja, com tanto problema acontecendo, eles resolveram então realizar aquele tráfico de escravos da África para o Brasil, né? Ou seja, eles iam pegar seres humanos no continente africano para trazer e vender eles como mercadoria aqui no Brasil, como força de trabalho, né? Então, o escravo africano, ele
tinha escolha, né? A confusão com o índio era grande, porque além da igreja com esse negócio desse padroado todo, havia a questão das guerras justas que nem sempre pegava bem para todo mundo, muita gente morria nessas guerras justas. Então o pessoal resolveu pegar o africano na África, né, e escravizá-lo. O africano, então, diziam que era forte e tal, enfim, era inteligente, foi lá que surgiu o sistema agrícola do mundo, do planeta todo, eles sabiam disso, e não conheciam o território, se fugissem iam se perder nas matas do Brasil, e o índio conhecia bem o território, era difícil pegar o índio depois que o índio escapasse, né? Já o africano não, então eram os pretextos que o pessoal usava para escravizar esses seres humanos da África, né? Com o tempo, ainda bem que eles conseguiram a liberdade, mas a tragédia foi grande, viu? Infelizmente. A gente nem coloca escravo, eu preferia que meus alunos colocassem escravizados, tá? Não colocar escravos, não. Porque ninguém nasce escravo, a pessoa nasce e é escravizado depois. Então, o sistema que nós conhecemos aí como escravidão, ele começou a vigorar no Brasil. O Brasil, inclusive, foi um dos últimos países do mundo a abolir essa escravidão. Essas pessoas trabalhavam no pesado, em meio de uma natureza exuberante, mas, infelizmente, uma natureza, um sistema cruel, que foi o sistema de escravidão aqui no Brasil. E também vou querer que vocês entendam a questão da sociedade patriarcal. Estamos iniciando aqui no processo de colonização. Então, a sociedade era patriarcal, isso quer dizer o seguinte, que o senhor de engenho, ou o dono lá da fazenda, era o cara que ia mandar em todo mundo ali e não tinha quem dissesse nada não, o cara ia mandar e pronto, né? Aquele coronelzão, carazão carrancudo que era dono da fazenda, todo mundo deveria obediência a ele, fazer o que quisesse, que queria, né? Eu chamava ele de senhorzinho, então o senhorzinho escravizou muita gente, né? Enfim, infelizmente. Então, enriqueceu e tal, comprou muita terra, o latifúndio aumentou e nosso país teve que pagar uma séria consequência histórica, né? Nosso desenvolvimento não foi possível por conta de tanto latifúndio. Sociedade patriarcal o que é? Vamos definir isso aqui, vamos colocar de um jeitinho mais definido aqui para a gente fixar melhor. Sociedade patriarcal, na verdade, é, digamos, uma sociedade em que o poder está nas mãos do senhor de engenho, né? Que o poder, ou a força está nas mãos do senhor de engenho. Mãos do senhor de engenho. E tudo pertencia a ele, né? Os índios que eles conseguiam pegar, eles transformavam em vaqueiros, enfim, para cuidar do gado e tal. O escravo ele acabava oprimindo com muita velocidade. Tá? Então, entendido esse conceito de sociedade patriarcal, nas próximas aulas a gente vai estar colocando para vocês também o conceito, não o conceito, mas a divisão dessa sociedade. Tem uma parte que é do engenho, tem a parte que ficava com uma casa grande, que era a casa desse cidadãozinho aqui. Esse cidadão aqui, ele ficava na senzala, né, onde ficavam os escravos, enfim. Tinha a capela, que tinha que ter uma capela. Foi comum no Brasil, depois desse acordo que a igreja tinha com o Estado, né, português, a questão do padroado, né, em todo canto tinha que ter uma capela católica para representar a fé, né, e as conquistas europeias na região. Por enquanto ficamos por aqui. Na próxima aula falaremos mais sobre a sociedade estratificada, né? Divididazinha com seus atores. Tá bom, pessoal? Então, tchau, até mais.